Aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e hoje trazendo um react do podcast Danilo Snyder. E eu não vi ainda, mas o título tá aqui, ó. Policial que não acreditava no sobrenatural revela ocorrência. E eu amo, né, esse tipo de entrevista. E o Renato Valim, ele manda aqui pra gente um abraço forte pro Renato Valim, dica de um inscrito antigo, né? Tá sempre aí conosco. E, meus irmãos, eu disse para vocês, o sobrenatural ele tem se revelado cada vez mais. É importante você entender que esse tipo de fenômeno que você vê, e eu tenho isso no meu diário, né? Essas coisas que você vê, vulto preto, ou um simples vulto normal, meio transparente, ele em si não vai ceifar a sua vida, né? Ele indica várias coisas, momentos e energias ruins que estão te perseguindo. Isso sim pode causar com que coisas ruins, né? Pode causar que coisas ruins aconteçam com você. O sobrenatural ele age sobre o natural, sabe? Geralmente quando você fica vendo esses vultos pretos, se eles não vierem acompanhados de cheiro, for só o vulto mesmo, e se você viu nitidamente mesmo, hoje minha mãe acabou de ver, né? Ela tava com muito medo, depois eu vou mostrar para vocês, ela mesmo falando, ela ficou até com o coração doendo. E ela estava passando muito perto do quarto onde eu guardo aqueles objetos. Quem está acompanhando o canal Emerson Davi, né, com H, onde a gente posta as investigações, sabe que eu estou trazendo, colocando isso num quarto, né? E ela foi receber uma mercadoria e acabou passando de frente, né? E viu, eu esqueci a porta aberta. A porta tem um sigilo, mas eu esqueci meia aberta, né? Então ela disse que viu um vulto preto, pensou que era eu. E ele subiu, passou rápido como se estivesse subindo as escadas, ela pensou que era eu e ficou braba comigo, dizendo, mas rapaz, pra que tu não fala? E aí bateu forte a porta do banheiro. Quando ela chegou perto, a porta do banheiro estava aberta e não tinha ninguém, né? E lógico que não era eu, só tava eu e ela em casa. Eu tava dormindo, que eu passei a noite trabalhando e só vim dormir de manhã, né? Então esse tipo de coisa acontece, a gente sabe, entendeu, família? Então demonstra as forças agindo ali, né? E quando é vulto preto, família, geralmente está envolvido a coisas muito ruins, como inclusive fim de vida, né? Às vezes também quando alguém faz um trabalho para você, geralmente quando isso acontece, né, que é invocado algum demônio contra você, que a entidade pede oferenda e as pessoas fazem aquela magia, que hoje não pode nem falar, né? Mas enfim, quando eles fazem essa magia direcionada a determinada pessoa, aí é normal você sentir um cheiro acompanhado, porque se trata de demônio. E ele só vem para destruir, né? Enfim, meus irmãos, ainda o pessoal brinca com essas coisas, eu me arrepio só de falar, porque eu sei como o negócio é tenso. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo 3h30 da manhã. Eu já troquei o dia pela noite, né? Enfim, vamos fazer esse vídeo aqui, vamos prosear aqui, família. Conta sobre o dia que o Paulo bateu a moto e você continuou indo embora. Mano, os caras tá desvirtuando as ideias, mano. Que assunto policial, mano. Não, tá vindo, irmão, relaxa. E essa que eu vou contar depois, o pessoal acho que pediram aí uma sobrenatural. Sim. Não é? Eu particularmente não acredito em nada sobrenatural. Eu sou meio São Tomé, eu só acredito no que eu vejo. Entendeu? E eu não tenho visto nada sobrenatural. Porém, eu participei de uma ocorrência, cara, que me deixou pensativo pelo menos 15 dias, bicho. Só isso, né? Dá uma água pra mim. Eu não vou me recordar quem que era meu parceiro nesse dia, cara, porque já faz bastante tempo, mas a ocorrência, ela tá sempre bem nítida na memória. Por como aconteceu, pelo que foi, né? O Copom pagou pra gente. Essa porta aí, deixa a cortina aberta ali, abre. E tudo acontece na 0 hora, né? 0 hora acontece tudo, cara. Mano, 0 hora. 0 hora é a hora morta. Passa a cortina, cara. O pessoal que não sabe 0 hora é quem trabalha à noite. Quem trabalha à noite, das 18 às 6 da manhã. E aí o Copom pagou Charlie 4 de casal. Desinteligência. Desinteligência. Só um pauzinho, família. Quer dizer que para os policiais, 0 hora é quem trabalha à madrugada, né? Mas já na parte espiritual, na parte ocultista, a 0 hora é considerada a hora morta, né? A meia-noite. Usado inclusive porque dizem, né, que nesse horário o mundo dos mortos estariam mais próximos ao nosso, né? Estaria mais próximo ao nosso, então seria mais fácil o contato. Por isso é chamado de hora morta, né? Aí você vê que essas coisas que vêm desde a antiguidade, aí vai modernizando a forma e o pessoal usa esses nomes, né, que é pesado, para outras coisas, né? Quem trabalha de 6 da noite a 6 da manhã, tá vendo? Lá em Mauá, cara,
tudo é morro lá. Tudo morro. Não existe plano em Mauá. Não existe área plana. É tudo barranco. Então, para você conseguir construir uma casa no nível da rua, você tem que fazer 3 pavimentos antes para você conseguir fazer a sua casa no nível da rua. É foda, Joe. É foda. É foda. E aí o Copom pagou, ó. O solicitante falou que a briga de casal tá acontecendo na última casa lá embaixo. Pode abrir o portão, tipo cortiço, mora várias famílias, né? Pode abrir o portão e descer. E desce. Não, e desce. Essa ocorrência, eu lembro de um cara que tava lá, tava aqui inclusive junto com o Franco, o Sargento Bertolcini, o advogado. Aqui. O advogado do ele tava lá, e ele participou, e ele vai lembrar e ele vai saber. Nós chegamos na ocorrência, pensa na visão do inferno, a desgraça propriamente dita. O bagulho deixou. Eu fiquei assombrado uns 15 dias dessa ocorrência, velho. Não, de verdade. Nós descemos uma escadaria infinita. Infinita a escadaria. E lá embaixo, na hora que a gente chegou, a porta da casa, assim, a última casa lá embaixo, a porta aberta, nós fomos ali, né? Que a P, fatiando, terceiro olho ali, né? Não sabe o que tá lá vindo lá de dentro, o que vai sair de lá, né? Aí começamos a olhar no chão da casa, sangue. Sangue, a casa toda. Aí você vai entrando, já começa o coração dar aquela acelerada. Porque, mano, nós é polícia, nós andamos armado, colete, tudo, mas, mano, quem tem medo, velho. Exatamente, né? Ô, irmão, exatamente. Ô, quem véio, tem medo. Não tem jeito, mano, sabe? Aí você tá vendo ali, já começa o coração dar uma acelerada, sangue na casa toda, cara. O chão... Imagina quando alguém pega uma lata de tinta e começa a espalhar com a mão tinta assim no chão. Desse jeito, cara. E aquele cheiro de sangue. Sangue tem um cheiro, né? Cheiro meio forte, de ferro, forte. Um cheiro, né? Aquele cheiro de sangue. Aí você vai entrando nas paredes, marca de sangue com mão assim na parede. Toda a parede da... Era a cozinha, o cômodo era a cozinha. Cheio de sangue nas paredes. E aí agora, entra ou não entra? Pisa nesse sangue ou não pisa? O que tem aí dentro, velho? E o parceiro atrás aqui, né? Que é a P também. Aí eu falei, mano, vamos entrar, a gente tem que resolver, tem que ver o que tá acontecendo. Exatamente. Mano, na hora que eu fui pôr o pé, eu vi a mão assim sair do outro cômodo, na porta, a abertura assim de outro cômodo, né? A mão vindo assim, cheia de sangue. E uma senhorinha de uns 60 anos mais ou menos. Essa senhora, velho, ela tava com mais de 20 facadas no corpo, cara. Caraca, mano. Todo o corpo dela esfaqueado. Andando na casa e conversando. Tá porra. Ela olhava pra nós assim e ela falava... Mano, não era a voz dela que ela tava falando, cara. Certeza que não era a voz dela. Olha, chega a arrepiar o bagulho, de verdade. E eu falava, senhora, tudo bem? Conversando com ela. E ela falava, tô tudo bem. Tá tudo bem. Esfregando a mão nas paredes assim, toda ensanguentada, só com sutiã. E cheio, mais de 20 facadas espalhadas pelo corpo, no tórax, no seio dela, nos braços, pescoço assim. Toda ensanguentada, toda. Conversando, cara, andando em pé, velho. Porra, em pé a véia tava. E o parceiro olhando pra mim, olhava pra ele assim e falava, mano, você tá vendo que eu tô vendo? Cara, tô vendo, velho. Pô, eu queria lembrar quem era que tava comigo, velho. Se estiver assistindo, fala aí, velho, quem que era. Com certeza. Talvez o Bertolcini vai lembrar de quem era o parceiro lá. Que o Bertolcini, ele colou depois no apoio. Irmão, tava com HT, Copom, resgate e SAMU com a certa. Mano, o resgate já tava no local, porque quem ligou o 90 já ligou pro bombeiro também. Entendeu? Então o bombeiro já tava a caminho. Bombeiro chegou, Joe, veio o sargento no bombeiro. O bombeiro chegou primeiro que o SAMU, bem primeiro. O sargento, veio o encarregado da viatura do bombeiro, mais 2 polícias, o motorista e o ajudante, né? E o auxiliar lá, o enfermeiro. Mano, desceu o sargento e desceu mais um polícia com a maca. Os polícias desceram, a véia tava em pé conversando. Os polícias deitaram a véia na maca, toda ensanguentada, conversando. Aí ela começou a mudar a voz dela. Não, me leva, me socorre. Eu tô... Mas aí já foi mais ou menos a voz dela, voz feminina, mais feminina. A voz já que condiz com a idade dela. Eu não vi, mas se a entidade sair, família, ela falece. Quando esse tipo de entidade, e eu pesquisei bastante para poder falar isso aqui para vocês, quando ela tá no corpo da pessoa, quando a pessoa tá ali, ela não torna você imortal, mas ela torna uma super resistência. Tipo, alguns ferimentos que normalmente levaria a pessoa em coma, a pessoa continua agindo como se não tivesse com aquele ferimento. Mas à medida, eu tinha uns vídeos muito bons no canal 1, no nosso canal 1. Eu mostrava inclusive lá em certos continentes, né, que eu não vou nem citar o nome, mas vocês imaginam qual é o berço disso aí, né, da magia negra, da feitiçaria.
E aí tinha pessoas enfiando facas no próprio corpo e você via ali o sangramento e tudo, e a pessoa continuava dançando, agindo como se não houvesse nada, enfiava ferros, atravessando assim a própria boca, coisas que a pessoa não aguentaria de dor, né? Precisaria de muita anestesia para poder não desmaiar, porque o cérebro da gente ele trabalha assim. Se a dor for muito grande, muito intensa, ele desliga, né? Então, coisas assim anormais, né? Pessoas devorando pedaços de carne gigantescas. Eu já testemunhei isso, né? Já falei isso para vocês mais de uma vez. Então, meus irmãos, é uma coisa muito séria. E eu vou dizer para vocês o que é que a gente sente quando a gente está numa situação que realmente é tenebrosa. Eu fiz uma investigação em um cemitério que estava saindo vozes das catatumbas, né? Então eu fui lá, não tinha autorização, pulei o muro. Eu vou deixar aqui a chave com a senhora encarando, ó, qualquer coisa já sabe, né? Tá aí. A parada é essa, família. A gente já vai entrar. Eu hoje não trouxe arma, né? Vocês devem imaginar por quê. Eu vou desligar um pouquinho essa luz aqui que tá muito forte, mano. Deixa eu ver se eu consigo subir de volta. Consigo. E aí entrei, né? Mas o centro, até agora eu consigo sentir ainda, família. É como se fosse um frio entre a carne e a pele, que é o que faz arrepiar você, sabe? E o tempo todo você fica com aquela sensação de que estão te observando, sabe? É como se tivesse alguém atrás aqui de mim que fosse pegar o meu pescoço e apertar, sabe? Como se você estivesse sendo vigiado o tempo todo, alguém ali querendo lhe pegar. Quando eu entro em um lugar que eu sinto isso, eu já sei que é um lugar sério, que realmente tem coisa naquela região, né? Então, essas investigações estão todas saindo no canal Emerson Davi com H, tá certo, família? Eu nem tenho feito propaganda dele aqui, porque eu quero que ele cresça e que ele não seja prejudicado por esse canal aqui, que tá muito queimado, né? Vocês sabem, a gente tá mantendo a pulso o trabalho aqui, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui as declarações, ó. Já que condiz com a idade dela. Me leva, me socorre. Mas tudo bem? Não, tô tudo bem, tá tudo bem. Conversando com a gente, Joe. Eu olhei aquele sangue na casa, eu não tava acreditando. Pelo sangue que ela tinha perdido ali, ela vai estar desmaiada, cara. Não, pelo menos, no mínimo. Billy colocou na maca, amarrou, imobilizou, subiu. Chegou lá, colocou na viatura do bombeiro. Aí o SAMU encostou. Ó, o Jesus tá perguntando, foi na Zina? Não, foi na Luiz Camargo Aranha, lá perto do Atacadão. Chavica? É. Chavica, os caras me chamam assim, é. Ah. Os caras me chamam de Chavica. Foi na Luiz Camargo Aranha, a rua lateral do Atacadão lá. O SAMU encostou, veio com o médico, porque daí já veio a UTI, né? Porque daí os caras já falaram, ó, o negócio é esfaqueado, precisa de médico, avançado. Aí os caras tirou, é de praxe, né? Chegou o SAMU, a prioridade socorreu o SAMU pra deixar o resgate no QRV. Exatamente. Né? É. Tirou a mulher, colocou a mulher no SAMU, o médico olhou assim, tira essa mulher da minha viatura. Oxê. Doutor, que é isso? Essa mulher tá morta há mais de 2 horas. Vocês mexeram na cena do crime. Eita porra! Joe, eu fiquei assim, cara. Eu falei, mano, a mulher acabou. O sargento, o doutor, a mulher tava conversando com a gente agora, tava viva até agora. Não, essa mulher tá morta há mais de 2 horas. Que isso, mano? Eu vou denunciar vocês mexeram na cena do crime. O que estava segurando ela, família, era a entidade, né? É a entidade, ela segura, ela aumenta muito tempo. Eu não sei como funciona isso direito, mas eu sei que dá força, super força. Você vê um cara mago assim, ele dá uma mãozada, senhoras. É porque, infelizmente, família, a gente coloca essas imagens aqui, dá strike, você pode ser processado, né? Porque você vai estar com preconceito. Mas, ó, se vocês verem, olha, família, é uma coisa muito séria. A pessoa incorpora aquela entidade ali e ela começa a correr com os olhos fechados, de cabeça para baixo, e ela corre assim em direção à parede, ó, numa velocidade que você... Sério, mano, não é humano. E para assim, ó, como se tivesse freio, como se fosse uma coisa... Sabe, não é como você quando vem correndo e vai parando ali o seu corpo. Para de repente assim, ó. É coisa incrível, família, coisa incrível. Você jogar uma coisa assim, pequena, desse tamanho assim, ó.
dentro do mato mais alto, e a entidade lá do outro lado da rua dizer, eu sei onde tá e eu pego. Ela vai, incorporada na pessoa, vai lá e pega. Infelizmente aí o povo diz, se isso fosse verdade eu queria os números da loto. O seu idiota, você que diz isso, desculpe irmão, mas você é idiota, tá certo? Você é imbecil. E o primeiro passo para deixar de ser idiota e imbecil é entender e compreender. Então eu estou aqui ensinando isso a você. Essas forças vêm para destruir, para causar destruição, não para causar benefício. Então esquece esse negócio de loto. Você quer fazer mal, quer destruir, é com elas que você conversa. Fique sabendo que quem vai ser mais destruído no final vai ser você próprio que está as invocando. Foi assim com todos que trabalharam com isso. A verdade é essa, né? Então elas não vêm para te dar sorte, elas não vêm te dar... mas eu já vi gente fazer para casar com uma mulher ou um marido e conseguiu. Vai ver o relacionamento dessas pessoas. Eu conheço gente que fez isso e se ferraram. Não é bem adquirido. Eu fiz uma investigação de uma casa, que a conversa que chegou até mim, né, a história que me contaram, foi que a pessoa era muito pobre e fez um pacto para ter, era o sonho dele construir essa casa. Tinha arquitetado, feito tudo, né? Ele pegou e disse, eu quero uma feita essa aqui. E quando ele estava já terminando, a entidade nem esperou ele entrar na casa, nem inaugurá-la, já levou-lo. E a gente fez essa investigação e foi uma coisa incrível. Você escuta o estalo como se estivesse caindo alguma coisa pesada no chão. Quando você vai verificar, não tem nada, né? Não tem nada. Ó, para aí, fica parado. E a câmera desligando, tá vendo? Eita. Não entendo o que é isso. Tá descarregando. Não, 58% de bateria era desligando. Segura aqui, por favor. Existe alguma entidade aqui que queira deixar claro que existe, mandar um recado? Porque ele tenta a comunicação usando frequência de rádio, tá ligado? Eu sei. Pra dizer algumas palavras. Vou aumentar o volume máximo. Diga o seu nome, o que você quer. Não aumenta mais, não. É o máximo. Esse é o máximo. É. Respeito. Quer respeito. Quer respeito. Mano, olha. O que você quer aqui? Bicho. Vou me comunicar com essa porra, não. E isso já era relatado, até a primeira vez que eu vi essa história foi com meu pai, eu era pequeno. Meu pai dizia exatamente isso, que ele ouvia, né, quando ele foi para uma casa dessa, que era do avô dele, que inclusive não acreditava, nem ele, quando ele foi dormir ele escutava um barulho como se tivesse todos os pratos quebrando, como se alguém estivesse jogando no chão. E ele acordava, quando ia olhar, estava do mesmo jeito, como se ninguém tivesse tocado, intocado, mas o barulho que se escutava era como se estivesse quebrando. E a gente foi nessa casa e viu a mesma coisa, né? Parecia que o teto estava caindo. E o pessoal gostou muito da investigação. Recomendo que você assista, meus irmãos. Enfim, vamos continuar aqui, né? Vamos ver aqui. Já está no finalzinho. 2 horas. Que isso, mano? Eu vou denunciar vocês mexeram na cena do crime, local de crime. Vocês queriam socorrer o morto pra poder liberar a perícia. Que essas conversas que os caras têm, né? E começou a falar um monte de abobrinha pro sargento do bombeiro. Mano, isso que me deixou puto, velho. O sargento é sargento, caralho, do bombeiro. Mete um murro na cara desse médico, dá uma cana nele e já era. Mano, eu tô falando. Mano, tá falando. Tô com as minhas testemunhas aqui, mano. A gente ainda tem fé pública ainda, caralho. Porra, mano. Aí, Joe, e o médico falando um monte de abobrinha. Não, vocês mexeram na cena do crime, a mulher tá morta, vocês socorreram a pessoa morta. O Bertoncini, mano, ligeiro o Bertoncini, ele é foda. Ele sempre foi ligeiro, tá ligado? Ele falou, sargento, o senhor quer que eu prenda o médico? Eu prendo ele agora por desacato. Se eu quiser só falar, já sacou a algema, eu prendo ele agora. Aí o médico... Opa, já fechou a viatura da ambulância. Pau, vazou com a mulher. Fora. Opa, ali, tonto, idiota, não é, né, meu? Mas o Bertoncini que deu o up lá, que rasgou na hora. Eu fiquei puto com o sargento, velho. Porque, mano, o sargento, isso é um sargento, caralho. Autoridade, manda esse médico calar a boca, meu. Nós estamos aqui, nós somos testemunhas, nós vimos que a mulher tava viva aqui até agora. Aí socorreu, mas o médico... Não, o cara é médico, caralho. O cara não é comédia, né, meu? Ele falou, mas essa mulher tá morta há mais de 2 horas, velho. Falei, doutor, pelo amor de Deus, a mulher tava conversando com a gente aqui agora. Tava conversando agora com a gente. Não tava, irmão. Vai me desculpar, mas não tava.
Mano, aí você vai lá, você vê o quanto de sangue que tinha naquela casa, velho. Você fala, mano, não é possível, velho. Ah, o bagulho sobrenatural, cara. Como é que você falou que você nunca viu? Aí, ó, viu um desse daí, cara. Mas, então. Mas daí é foda, sobrenatural, né? caralho. Bagulho louco. Falei, pelo amor de Deus, bicho. Aí fomos lá. Quem que ligou pra polícia? O marido dela que esfaqueou ela. Americano, né? Esses americanos do norte, sabe? Ah, sei. É tudo na faca esses caras, velho. Importado, né? Esses daí são realmente importados. Eu vi um vídeo hoje do mano, nossa, enfiou uma faca desse tamanho no pescoço, você viu? Você viu a cena também do bagulho que teve lá em Moscou? Lá do atentado que teve em Moscou no shopping? Tudo isso, meus irmãos, acredite ou não, né? Tem gente que nasce com instinto mesmo, mas muita coisa é influenciada. É por isso que Deus disse, a nossa luta. Aí eu acho engraçado, o cara diz, eu sou cristão, mas não acredito nas palavras de Cristo. Ele disse, a nossa luta não é contra a carne, é contra essas posteridades que estão aí soltas. Influenciam sim as pessoas. É claro que, se a gente for pensar assim, Davi, então ninguém é culpado. Não, é culpado duas vezes, porque essas entidades não tocam, elas não têm autorização. Se você vê os nossos vídeos, por exemplo, mostrando a história do São Cipriano, a gente tem isso aqui no canal. Coloquei para vocês. O São Cipriano era um dos maiores bruxos, aquele livro da capa preta, que ensina diversas magias, inclusive. Ele se converteu, ele virou um santo depois. E por que ele se converteu? Fazendo um trabalho para uma dessas entidades mais poderosas que ele seguia, né, o mais poderoso deles. Ele queria muito uma mulher e fez um encantamento para consegui-la. E aí essa entidade, né, pediu as coisas tudo, ele fez e nada de resposta. Ele invocou a entidade de novo e disse, cadê? Eu fiz tudo que você pediu e cadê? Aí ele disse, essa daí eu não posso mexer, ela é protegida. Protegida por quem? Por Deus. Então ele é maior do que você, eu não quero mais você. Foi assim que São Cipriano largou a bruxaria. Ele viu que Deus é Deus, meu irmão. Então se você tiver com a armadura dele, nada pode tocar em você. Se você estiver vendo algum tipo desse tipo de fenômeno, não fique com medo também, que eles entram através do medo. E saiba que o fenômeno em si que você está enxergando, ele não vai te destruir. Ele é um sinal. É uma coisa que você vai entender que tem coisas ruins te perseguindo, atrás de você ou no lugar que você andou. Isso é muito importante você entender, meu irmão. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Acompanhe as nossas investigações, você que gosta, tá certo? E eu nem faço força também, nem vou colocar link, nem nada, tá certo? Se você quiser ver, procure aí o canal Emerson Davi com H.